Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom Vasco e um bom café Cruz Maltino, porque aqui eu explicarei para vocês a demanda judicial movida pelo Ministério Público em face do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF, que envolve a interdição de São Januário. Vou trazer aqui para vocês os argumentos produzidos pelo Ministério Público, os argumentos que o Tribunal de Justiça, através do juiz, do juizado especial do torcedor, manteve a interdição parcial de São Januário, já que eles permitiram que ao menos jogos ocorressem lá, mas o que eles estão impedindo é você, torcedor do Vasco da Gama, ir a São Januário, à sua casa, ao seu estádio que em outrora ajudou a construir, sobre a pecha de proteção à sua própria segurança, alegando que o Vasco da Gama não tem condições, ou o estádio de São Januário não tem condições de receber público para assistir às suas partidas devido àquela fatos de violência após a partida entre Vasco e Goiás. Mas aqui você vai saber detalhes, porque envolvendo justiça, você sabe que você vai acompanhar no Marca Vasco logo após a nossa vinheta. Boa tarde, meus nobres. Vamos saber aqui os detalhes da demanda judicial envolvendo Vasco da Gama, Ministério Público, Tribunal de Justiça e interdição de São Januário, porque amanhã já lhe faço convite. Haverá um julgamento importante do recurso apresentado pelo Vasco da Gama SAF para a liberação de São Januário. Amanhã, dia 30 de agosto, 1h30 da tarde, ocorrerá esse julgamento. Assim que terminar o julgamento, lançarei um vídeo aqui explicando quais foram os votos e espero eu a liberação de São Januário. Antes, vamos àqueles pedidos super tradicionais. Inscreva-se no Marca Vasco, muito nos ajuda. E você já sabe, envolvendo o Tribunal de Justiça, você vem aqui ao Marca Vasco para saber os detalhes. Aperte a sinetinha para você ficar ciente. Já te faço convite para amanhã, 9h20, entrevista com Eduardo Cassiano, na nossa rodada de entrevistas, candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E compartilhe este vídeo com seus colegas para todos entenderem o que está efetivamente sendo discutido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro envolvendo São Januário. Até porque muito já se falou nisso. Abaixo assinado movido por deputados para a liberação de São Januário, agremiação de moradores lá da Barreira, já relatando em diversos prejuízos financeiros com a paralisação de jogos em São Januário. Muitos bares ali tiraram praticamente seus sustentos durante o mês com a venda de produtos ali no entorno de São Januário, e inúmeros jogos já ocorreram em São Januário e nada foi relatado. Enfim, quem moveu esta demanda judicial através de um ofício do próprio Tribunal de Justiça na noite de Vasco da Gama e Goiás, dia 22 de junho, foi o promotor da Promotoria de Defesa da Tutela Coletiva e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Aqui abre um parênteses, aqui não falarei o nome do promotor, o nome do juiz, para não expô-lo. Quem sabe eu é que seria prejudicado nesse ponto, até porque todos os dados são públicos tirados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através do site, porque ali os processos são públicos, então você pode tirar todas essas informações. Foi de onde eu tirei. O promotor alega, então, diversos fatos ocorridos até anteriores. Alega um fato ocorrido com a morte de um jovem em 2017, Vasco, Flamengo, ou outro em 2022. Então ele alega que o estádio, através das informações que ele recebeu, principalmente de reportagens da mídia, o jornal O Globo falando que São Januário teria virado praça de guerra, o UOL Notícia, entre outros, falando que teve invasão nos camarotes, que teve confusão dentro de campo com o lançamento de rojões, sinalizadores, cerveja, copos de cervejas, garrafas para dentro do gramado, que essa confusão toda ainda foi para fora de São Januário, reverberando para fora, para os acessos de São Januário, tendo que a PM usar de força para coibir, pelo menos dispersar ali a publicação. Bom, os fatos são notórios. E com isso ele chega à conclusão que simplesmente o Vasco da Gama nunca promoveu qualquer ato para coibir a violência. Isso eu achei forte. Porque ele utiliza um fato de 2017, ele utiliza um fato de 2022, principalmente muito relacionado com a Força Jovem Vasco, algo pessoal. Inclusive, há uma série ali, ele relata diversas ações civil públicas movidas não só contra a Força Jovem,
mas contra as outras torcidas organizadas de outros clubes, mas ele relata diversos fatos da Força Jovem Vasco. Algo, pessoal, não sei dizer que é essa violência, então ele chega à conclusão que o clube de regatas Vasco da Gama, e hoje Vasco da Gama SAF, nunca produziu qualquer ato para coibir a violência e assim não trazendo a segurança devida para o seu torcedor. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma tutela antecipada para interditar São Januário para que lá não ocorram jogos e acesso da torcida. Ou seja, sob a pecha da tua segurança vascaína, o Ministério Público está requerendo que você te impeça de ir ao teu estádio. O que eu acho errado é que ele pega alguns fatos, sim que teve violência, mas que na maior parte dos jogos sempre foram muito tranquilos e é isso que me incomoda. Porque ele não alega o seguinte, ó, em 99% dos jogos nada ocorreu. E alguns jogos sim ocorreu, então ali tem que tomar atitude severa. Não, não é isso. E depois ele não pega exemplos como Maracanã, que também ocorreu, fatos recentes, violência ali da torcida do Fluminense, confusão para entrar no jogo do Fluminense, tiros contra a torcida dos argentinos. Não, é somente São Januário. Por isso que eu fiquei um pouco indignado com essa demanda judicial. Tem que ter ações, tem que promover ações para a segurança e inclusive a torcida do Vasco tem que tomar uma consciência de não promover mais esses atos que só prejudica não somente o torcedor comum, mas como a própria agremiação. Sim, ok, beleza. Mas não é isso que ali está ocorrendo. E parece que é uma coisa muito específica realmente com isso, porque ele alega, ainda relata que o estádio é antiquíssimo, o estado necessita de reforma. Aí eu faço, porém, aqui a diretoria tem que estar falando isso já há muito tempo, são os próprios torcedores, que o estádio realmente de São Januário, o estado Vasco da Gama, como ele é devidamente chamado, né? São Januário é um apelido por causa do bairro ali, da localização, precisa de reforma, isso é ok, mas, contudo, no meu ver, é uma ação muito forte para interditar, impedir que você, torcedor, sob a pena de sua segurança, não tenha a escolha de ir ao estádio ou não. Se realmente o torcedor do Vasco visse que realmente é muito violento, que não tem a menor condição de frequentar seu jornal, ele simplesmente não iria, não lotaria todos os jogos. Isso que eu acho meio bizarro. Mas tudo bem, esses foram os argumentos do Ministério Público para pedir a interdição de São Januário. E eles alegam ainda que, não obstante todos os laudos, bombeiro emite laudo, polícia emite laudo permitindo jogos lá, que isso não importa, porque fica claro e evidente que o clube Vasco da Gama não tem menor condição de conduzir um grande evento e garantir a sua proteção. Olha, eles estão passando, o Ministério Público passou por cima de bombeira, de polícia, de todo qualquer ato ali, para falar, não, como teve aquela confusão de Vasco e Goiás, eu acho que o Vasco da Gama não tem condição de garantir a defesa e a segurança de seus torcedores. Novamente, perguntou aos torcedores se realmente ele acha isso. E assim, meus nobres, no dia seguinte, dia 23 de junho, o juiz entendeu por bem acolher razoavelmente a pretensão liminar do Ministério Público e interditar São Januário, por entender que é uma medida razoável em proteção à segurança do torcedor. Abre aspas aqui para algumas frases do juiz. As informações constantes dos autos, que aqueles links de imagens das mídias de jornalismo com os vídeos da confusão de Vasco e Goiás revelam de forma cristalina que na data de ontem, dia 22 de junho de 2023, torcedores e demais participantes do evento tiveram seu direito à segurança flagrantemente violado pela inicial atuação criminosa de um grupo de indivíduos que não necessariamente estavam ligados ao clube réu. Ou seja, ficou a questão de eles esquecem que já ocorreu inúmeros outros jogos em São Januário, que nada ocorreu, mas pegaram efetivamente essa noite para falar que São Januário não tem a menor condição de dar segurança ao seu torcedor. Ora, ainda eles escrevem aqui, até que se comprove a existência de condições de segurança com a apresentação de laudos técnicos atualizados, que foram comprovados, dos órgãos estatais, especialmente diante dos danos causados, mantém a interdição de São Januário. Eles fecham São Januário para o torcedor vascaíno sob a pecha de segurança do torcedor vascaíno. No outro ponto importante destacar acerca da necessidade de apresentação não só dos laudos técnicos expedidos por órgãos públicos. Então, se o bombeiro libera, não importa. Se a polícia libera, não importa. Da segurança, mas também de planos de ações referentes à segurança, transporte e contingências.
Então o Vasco da Gama vai ter que trabalhar no plano de ação. Cobra-se isso do Flamengo quando tem confusão no Maracanã? Não. Cobra-se isso do Fluminense quando tem confusão no Maracanã? Não. Deu tiro em torcedor argentino, cobrou alguma coisa? Não. O Ministério Público quer do Vasco esse plano de ações. Beleza, sempre tem que melhorar, sempre tem que garantir a segurança. Eu não estou discutindo isso. Mas por quê? Com inúmeros jogos que ocorreram em São Januário lotado, que nada ocorreu, efetivamente pega uma noite que ocorreu toda essa confusão, que a própria torcida também é responsável, mas aí interdito São Januário falando que ele não tem condições de receber a sua própria torcida, me beira o absurdo, me beira a irrazoabilidade. E um ato muito forte cerceando o direito de uma coletividade, não só do torcedor vascaíno, mas todos aqueles moradores da Barreira em ter o seu próprio negócio, tendo condições financeiras de receber dinheiro e tudo mais, olvidado por causa de uma decisão dessa sobre a peste de segurança do próprio torcedor vascaíno, como se ele não tivesse o poder de não ir a São Januário. E ali ele ainda considera razoável a realização de uma perícia. Aí, meu irmão, se a gente não ter êxito amanhã na liberação de São Januário, até a realização dessa perita, não obstante já tenha indicado quem é a perita aqui, vai até o final do ano. Aí ele termina aqui que defira a tutela provisória para decretar a interdição de São Januário. Cara, decretar ter interdição de São Januário com tutela provisória é um ato muito forte. Se ele quer uma perícia, então que ele pedisse uma perícia rápida para a interdição, não para a liberação de São Januário. Isso eu acho que está pegando muito forte. Tanto o promotor público quanto o juiz, por causa de uma noite. Confusão, tem que se cobrar plano de ações, mas tinha que se manter São Januário liberado. Eu acho que a grande razoabilidade é você não interditar, não ter um ato tão forte assim de uma coerção do bem público ou um bem privado que é o estádio de São Januário, impedindo que a própria torcedor do Vasco da Gama faça essa escolha. Olha, se eu achar confusão eu não vou, mas eu quero ir a São Januário, eu quero participar dos jogos do meu clube de coração. E o Ministério Público e a Justiça está falando, não, eu entendo que ele não tem a menor condição para isso. E assim, meus nobres, o Vasco da Gama SAF, Clube de Regatas Vasco da Gama, apresentou o recurso cabível para agravo de instrumento, onde ele teve duas decisões. Primeiro, liberar que pelo menos o Vasco possa jogar em São Januário, porque o Vasco estava impedido, inclusive, de jogar mesmo sem a torcida. Por isso que eu falo, o que o Tribunal de Justiça está impedindo é você, torcedor, de ir a São Januário sob a peste de sua segurança. Assim, pelo menos o Vasco pode jogar lá enquanto estava com a punição do STJD sem jogar, sem torcida, pelo menos estava jogando lá. E o Vasco tem essa escolha. Se ele quiser jogar em São Januário, que jogue, mas não está vedada que o torcedor entre em São Januário. Também foi impedido o Vasco da Gama fazer aquele esquema de que, olha, pelo menos liberem mulheres, liberem crianças, portadores de necessidades especiais para frequentar o estádio. Não, não pode ir ninguém para dentro de São Januário por causa da segurança. É o máximo poder do Estado e peço você, de torcedor do Vasco, ter a mínima escolha de ir a São Januário sobre a sua segurança. E assim o Vasco da Gama está vendo que amanhã uma data importantíssima, que é lutar para que a justiça permita que o torcedor do Vasco tenha pelo menos a escolha de ir a São Januário assistir a um jogo do seu clube de coração. Beira o absurdo, eu acho que é um ato muito forte, exagerado a interdição. Você acha que não pode ter jogos por causa de uma noite? Concordo que tem violência, concordo que tem que ter plano de ação, concordo que tem que ter investimento dentro de São Januário e reformas para dar o melhor conforto e segurança para o torcedor, mas que teve inúmeros outros 99% de jogos onde nada ocorreu e pegar uma noite fatídica de caos, ok, concordo, para interditar, impedir que o torcedor exerça o seu direito legítimo de torcer, de frequentar o estádio, acho muito exagerado essa lança aí da torcida. Eu aqui eu nem vou entrar no mérito de elitismo, de racismo, porque me parece que está um pouco evidente. Então acho que esse é o ponto. Eu acredito que sim, vamos ter êxito nesse julgamento. Se não tivermos êxito, parece que o Vasco já está cumprindo algumas determinações, como acesso à biometria, porque eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei quanto isso pode até piorar a situação da entrada de São Januário. Demora ali na leitura de uma identidade ao qual eu não tenho cadastro, não identifiquei minha digital, mas o fato é que São Januário será um único estádio, até 20 mil pessoas
porque você tem Maracanã para 70 mil pessoas, não tem biometria. Morumbi não tem biometria. Arena MRV Minas não tem biometria. Nada tem biometria, mas estão exigindo que você, São Januário, tenha biometria. Enfim, se não tivermos êxito na justiça, através do êxito, pelo menos para a liberação de São Januário, e que continue para planejamento de plano de ação, perícia para saber se realmente tem condição, mas libere São Januário para jogos. Haja vista que 99% dos jogos não ocorre nada, e tendo uma noite fatídica dessa, não pode ter a interdição de São Januário. Isso não vai ocorrer, que o Vasco da Gama vai ter que fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, com a Justiça, é onde ele vai criar diversos planos, diversas ações para que impedir essa violência ocorra. Enfim, meus amigos, eu trouxe aqui de forma sucinta todo esse imbróglio jurídico envolvendo São Januário. Mas você, torcedor vascaíno, tem que começar a fazer pressão realmente até amanhã nas mídias sociais, nas redes sociais, para a liberação de São Januário, porque está trazendo prejuízo, principalmente o pessoal ali da Barreira, que muitos vivem com os jogos do Vasco da Gama. Só sei que, ao meu ver, não me parece razoável interditar São Januário, impedir que uma coletividade de torcedores e a coletividade dos moradores ali do entorno de São Januário possa usufruir do seu jogo ali, ou pelo menos ter a escolha de ir. Então, acho isso um ato um pouco arbitrário da Justiça, mas vamos aguardar. Então, 1h30 amanhã é a decisão da Justiça. Neste ponto, esperamos ter grandes êxitos. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Inscreva-se no Marca Vasco. Saudações vascaínas.